Olá, meu querido, minha querida, estamos de volta com mais um vídeo do TLMDG, treinamento de líderes para o MDG. O modelo de discipulado da Galileia é um modelo que procura resgatar todos os ensinamentos de Cristo ministrados na Galileia, onde tudo começou, onde a igreja do Senhor Jesus começou a funcionar, a operar de verdade. E também o modus operandi de Jesus, como Jesus trabalhou. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito você para fazer uma grande obra. Muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho através da sua vida. Pode ter certeza disso. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a cura divina. Fazendo a obra de Deus, você vai encontrar muitas pessoas doentes, muitas pessoas que vão precisar de oração, que vão precisar da sua atenção, do seu carinho. E é claro que você precisa saber como reagir, o que dizer, ou as coisas que implicam o milagre da cura divina. Hoje você vai aprender algo aqui revolucionário, que nem sempre é ensinado entre o povo evangélico, mas está na palavra. Nós temos que ensinar o que está na palavra, certo? Vocês vão ver que é bem coerente. Pois bem, gente, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos um pacotão de bênçãos que nós conquistamos na cruz do Calvário. Jesus, quando morreu na cruz, Ele não apenas garantiu o perdão dos nossos pecados e a nossa consequente salvação, mas também Jesus repreendeu os males, destronou Satanás, venceu o inimigo por nós. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si não somente os nossos pecados, mas também o nosso sofrimento e as nossas enfermidades. A Bíblia Sagrada diz, em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, os nossos pecados, e pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Ou seja, nós fomos agraciados com um grande pacotão de bênçãos conquistadas na cruz de Cristo. A Bíblia diz, já desde o Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 15, verso 26, o Senhor diz aqui: eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, já é uma promessa de cura. Deus diz, eu sou o Senhor que te sara. E a gente vê na Bíblia Sagrada, de ponta a ponta, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, muitos milagres de cura. Isso significa que você que vai fazer a obra de Deus vai se deparar muitas vezes com a necessidade de orar pelos enfermos, de abençoar a vida dos enfermos. E você precisa crer que Deus vai curá-los. Então entenda, Naamã, por exemplo, a Bíblia diz que Naamã tinha lepra. O profeta mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado da sua lepra. Bartimeu, cego de Jericó, você conhece esse milagre, muito falado, muito utilizado pelos pastores para falar de fé. Quando Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando por ali, na porta da cidade de Jericó, Bartimeu gritou: tem misericórdia de mim, filho de Davi, porque Jesus era descendente de Davi. Aí Jesus parou para Bartimeu, foi lá e curou Bartimeu, e Bartimeu passou a enxergar. O mesmo aconteceu com o cego de Jerusalém, aquele que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego e ordenou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Existem muitos milagres de cura na Bíblia Sagrada, e certamente Deus deixou claro que a cura divina, a cura sobrenatural, pelo poder de Deus, é possível.
é promessa de Deus. O coxo do templo, também um milagre que a gente não podia deixar de lembrar. Aquele coxo de nascença que estava na porta do templo lá em Jerusalém. Pedro e João passaram ali na porta do templo e ele levantou a mão para pedir esmola, porque era o que ele fazia ali diariamente na porta do templo. E Pedro disse para ele: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem foi se firmando sobre os seus artelhos, e daqui a pouco ele estava pulando, saltando e glorificando a Deus. Eu me lembro da primeira vez que eu realizei um grande milagre de cura. Deus me usou para realizar o milagre de cura. Uma mulher chegou até a igreja com um caroço no pescoço enorme, enchia a mão assim, aquele caroço enorme, e eu, novo na fé, cheio de fé, cheio de amor, coloquei a mão sobre aquele caroço, fechei os meus olhos. Eu me lembro que eu ungi com azeite e coloquei a minha mão, cheio de compaixão por aquela mulher. Eu queria que ela realmente fosse curada e cheio de fé. E eu orei com muita fé, comecei a queimar aquele mal, orei e profetizei a palavra na vida daquela mulher. E eu senti assim, debaixo das minhas mãos, debaixo da minha mão, aquele caroço foi sumindo, e eu comecei a chorar de emoção, antes de abrir os meus olhos, porque eu estava com os olhos fechados orando. E quando terminou a oração, olhei, já não existia mais caroço algum, aquela mulher estava curada, 100% curada, aquele caroço havia desaparecido sistematicamente, assim, na hora. Então, eu creio no milagre de cura. Agora, vamos esclarecer algo muito importante: a cura nem sempre acontece. A gente tem que contar com a possibilidade de que as pessoas serão curadas, mas se você quer fazer a obra de Deus, você tem que saber a verdade. Nem sempre a cura acontece. Às vezes você ora por uma pessoa, ela é curada na hora. Às vezes outras pessoas você vai orar, e ela não vai ser curada, e vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Algumas igrejas dizem que é falta de fé. Nem sempre é falta de fé. Eu vou provar para você na Bíblia Sagrada. Primeiro, a Bíblia Sagrada fala sobre a enfermidade do próprio apóstolo Paulo, grande homem de Deus, um homem que tirava os seus aventais e enviava para que os enfermos ao menos pudessem tocar nesses aventais para serem curados. Um homem que estava pregando, certa vez um rapaz chamado Eutico caiu da altura equivalente a 3 andares, quebrou o pescoço. Ele foi lá, orou pelo rapaz, o rapaz ficou bom, e voltou e pregou até amanhecer o dia. Paulo era um homem cheio do Espírito, escritor das maiores cartas do Novo Testamento, um homem abençoado por Deus, mas ele tinha uma doença. Eu não vou ler agora, Gálatas capítulo 6, verso 11, você pode ver na sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, verso 11, deixa subentendido que era um problema visual. Ele tinha uma deficiência visual, porque ele diz aqui que vede com que letras grandes eu vos escrevo. Boa parte das cartas dele foram ditadas. Ele ditava e alguém escrevia. Então, pelo que parece, o problema dele era visual. Agora vamos ver o que aconteceu. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 10 do versículo 7 ao 10. 2 Coríntios capítulo 12. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Olha, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Eu creio que era aquela cegueira, ou quase cegueira. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, disse o apóstolo Paulo, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Então, quando Paulo, grande pregador da palavra, um homem ungido,
ele pediu: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne, essa vergonha de mim. Eu oro, as pessoas são curadas e eu quase não enxergo. Jesus disse: olha, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você está compreendendo? Você pega a sua Bíblia e vê o que acontecia com Timóteo. Vamos ler aqui, ó, Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, que era seu braço direito, também grande pregador da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, olha: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Que era o suco da uva, né? Você está entendendo? Então, aqui fica claro que Timóteo tinha constantes enfermidades. Eu digo isso não para tirar a fé das pessoas, não é para isso. É porque às vezes as pessoas acabam se revoltando contra Deus, acabam perdendo a motivação. Puxa vida, eu oro, as pessoas não são curadas. Não. Deus cura a quem Ele quer curar, e quando Ele quer curar, e do jeito que Ele quiser curar. Eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, para a gente encerrar. Diz assim, olha: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Pronto, é enfermidade para a morte. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Está profetizada a morte do rei. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, eu te peço agora, que eu andei diante de ti com verdade, com um coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então, meu amigo, vamos deixar claro aqui uma coisa, tá? Deus cura a quem Ele quer curar, é Deus que decide, é Ele que vai decidir. Quando Deus quer curar, Ele cura, às vezes com uma oração simples, às vezes você profetiza assim, a pessoa é curada na hora. Agora vai ter gente que não vai ter jeito, você vai orar, vai buscar, vai clamar, vai ungir com óleo. Quando Deus não quer curar, não tem jeito. É isso que a gente ensina, porque é isso que está na palavra de Deus. Pode dizer que eu não tenho fé, eu já vi muita gente ser curada, muita gente ser liberta, mas também já vi muita gente não ser curada. Pessoas até que eu amava muito, que eu orei com muita fé, mas não foram curadas. Então, a cura é para todos? Sim e não. Deus cura a quem Ele quer curar. Deus é soberano. Por isso é que nós temos que orar, clamar, profetizar a palavra, buscar a cura, porque a hora que Deus disser acabou, acabou, a doença vai desaparecer, porque para Deus não há nada que seja impossível. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.